Olá, eu sou a professora Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Estou aqui hoje para tratar com vocês sobre o tema de projetos de vida e psicologia. Meu maior objetivo nessa aula é mostrar a vocês como que esse conceito entra no campo da psicologia, né? E para tanto, eu escolhi começar essa aula com uma citação do historiador escocês Thomas Carlyle, que me parece fazer muito sentido para a gente pensar sobre esse conceito de projeto de vida, né? Carlyle foi um historiador que influenciou muitos cientistas sociais, psicólogos, e ele afirmou que uma pessoa sem propósito de vida é como um navio sem leme, né? E essa frase, ela me parece muito propícia, né? Porque a ideia aqui nos faz pensar que uma pessoa com projeto, ela traz consigo uma força que lhe dá impulso, que lhe dá energia para seguir, né, em frente, né? Não um caminho linear, longe de mim de defender a ideia de projeto como algo linear, né? Certamente um caminho no qual o sujeito encontra muitas curvas, muitos desvios, né? Obriga ele a reformular várias coisas, transformar outras, mas ele tem um sentido, né? E isso é super importante, né? Para que a gente possa seguir a vida, tá? Então essa frase de Carlyle, ela me parece oportuna para a gente pensar, né, sobre o sentido da nossa existência, né? Por que falar de projeto de vida, né? E a gente tem claro também que a busca de sentido na vida é uma preocupação da humanidade ao longo da história, né? Vários filósofos, historiadores, sociólogos debruçaram sobre o tema, né, para tentar entender por que dessa existência, né? Na antropologia e na filosofia, eu diria que existe assim um razoável consenso, né, em acreditar que o conceito de projeto de vida é um modo privilegiado de conduta antecipatória usado para gerir a incerteza que o futuro nos apresenta, né? Então, vários autores como Nilson Machado, Buttinet, o Velho, Marina, né, que são filósofos, sociólogos, eles trazem esse conceito para a gente nos campos da antropologia e da filosofia. Um conceito, um significado que contempla várias dimensões. Por exemplo, abertura para o novo, né? Que a gente está defendendo a ideia de que projeto é sempre algo aberto, né? A busca de um sentido, a questão dos valores, os valores, né, eles são subjacentes às nossas escolhas, portanto às nossas projeções. A questão da pessoalidade também está presente no projeto de vida, né? O projeto de vida é algo absolutamente pessoal e intransferível, ninguém pode projetar pelo outro, né? A questão da realização, a questão da transformação, da criação, são todos conceitos que estão presentes nessa definição no campo da antropologia e na filosofia, tá? Na psicologia, é com o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né, que esse conceito toma mais força, né? Então, o Frankl foi uma pessoa que viveu por 3 anos em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, portanto, ele perdeu vários familiares, sofreu privações de ordem física, de ordem psíquica, né, de todas as maneiras, e durante o tempo que ele viveu nos campos de concentração, ele tinha uma preocupação muito grande, que era escrever, né? E ele tinha claríssimo a ideia de que seus escritos poderiam e deveriam ajudar outras pessoas, tá? Com isso, o Frankl, ele usa muito de mote uma frase do Nietzsche, né, que é a seguinte: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como, né? E nesse livro que vocês podem ver aqui, que chama Em Busca de Sentido, né? É um livro fantástico, super recomendo. Nesse livro, o Frankl vai contar passagens da vida dele e vai legitimar um princípio que para ele é muito caro, que é o fato de aquelas pessoas que viviam em campos de concentração e que tinham um objetivo maior, né? Eles conseguiram sobreviver muito mais do que aquelas pessoas que só se preocupavam na própria sobrevivência, tá? Com isso, o Frankl vai defender veementemente, tá, que a busca do sentido da vida se constitui como a maior força motivadora do ser humano.
né? E essa obra do Frankl, ela tornou-se uma grande referência no campo da psicologia, tá? Porque, somada a essa ideia, Frankl defendeu muito, né, a ideia da autotranscendência no conceito de projeto, de sentido de vida, tá? Então ele defendeu que o projeto de vida com sentido ético é algo que transcende o próprio sujeito, o próprio, né, na psicologia a gente fala o próprio self, tá? Com isso, ele vai defender a ideia de uma autotranscendência, algo que vai muito além do próprio sujeito, um propósito de vida que vai impactar o mundo, né? E aí, toda a história dele é muito forte na constituição desse modelo teórico, né? É importante dizer que os escritos do Frankl, né, esses princípios, esses significados que ele traz para o projeto de vida, vão constituir como a base, né, da logoterapia, que é uma vertente da psicologia clínica que ganhou muita força, né? E com isso teve uma coisa que foi super importante, que ele conseguiu praticamente eliminar a taxa de suicídio, que era altíssima, né, entre os jovens naquela época, tá? Então isso foi um marco muito importante, a ideia de um projeto de vida, tá? Que pressupõe necessariamente a autotranscendência, algo que vai muito além dos seus próprios interesses, tá? Então, com isso eu quero dizer que a porta de entrada na psicologia, eu diria que é a obra do Frankl, né, que tornou-se uma grande referência, tá? Também nós temos um outro autor que me parece super importante, que era um psiquiatra alemão, um clássico também da psicologia, que era o Erik Erikson, né? Ele escreveu 2 obras, né, de suma importância para a compreensão do conceito de projetos de vida, uma em 68 e outra em 80, né? E nessas obras, eu acho que uma das coisas mais importantes que o Erikson vai defender é a ideia de um plano de vida como tarefa crucial, fundamental, primordial para o pleno desenvolvimento humano. Portanto, ele coloca esse plano de vida, né, com esse sentido da vida como condição absolutamente necessária para o pleno desenvolvimento humano, tá? E esse plano de vida, a essência dele para o Erikson era de fato o compromisso, era de fato o engajamento, a ideia de você se responsabilizar com algo, né, que vai de fato impactar o mundo, né? E para isso pressupõe necessariamente se comprometer com alguns valores, com algumas crenças, com algumas orientações, né? E aí eu estou falando do sentido ético, tá? Então, o fato de uma pessoa se comprometer, se engajar, né, em um projeto, uma causa maior, pressupõe, de fato, você se comprometer com alguns valores, com algumas crenças, né? E seguindo essa linha do Erikson, que também é uma referência importante no conceito de projeto de vida, nós podemos dizer que também 2 clássicos da psicologia, que foi o Piaget e a Barbara Elder, em uma obra de 1976, tá? Esses 2 autores, eles trabalharam muito mais com o desenvolvimento cognitivo, né? Mas defenderam muito claramente a ideia do plano de vida como constituinte da personalidade, né, e como parte fundante da integração do adolescente ao mundo adulto. É claro que eles estavam se referindo às estruturas formais, portanto, a ideia de que a adolescência coincide com uma capacidade de raciocinar sobre hipóteses, né, e de ultrapassar as fronteiras do real, tá? Então, a obra do Piaget é uma obra-prima, né? E a ideia dessa construção das estruturas formais, que é, na opinião de Piaget e na opinião de Elder, né, que dá ao sujeito essa capacidade de projetar. Bom, o fato é que para todos esses autores, né, que eu comentei aqui, o projetar, ele é constituinte da adolescência e constituinte da própria identidade, tá? Então é um movimento constituinte do adolescente e da identidade. Bom, o fato é que nos anos 2000,
o conceito de projeto de vida ganha força com o surgimento da psicologia positiva, né? Então é quando a psicologia sinaliza a necessidade de não só olhar para as patologias, como historicamente ela fez, mas olhar também para os aspectos positivos do sujeito, para a busca da felicidade, para a busca do bem-estar, aqueles aspectos que dariam a ele maiores condições para a felicidade e para o bem-estar, que é uma preocupação central da psicologia positiva. Bom, nos anos 2000, o conceito de projeto de vida ganha, sobretudo, mais força com o surgimento da psicologia positiva. É um momento histórico no campo da psicologia, quando vários autores vão sinalizar a importância de a psicologia não só olhar para o lado patológico, o lado negativo e tal, mas jogar luzes sobre aqueles aspectos que podem, de fato, trazer bem-estar para o sujeito, né? Então, são preocupações legítimas, que é com o bem-estar do sujeito, com a felicidade, né? Eu estou falando bem-estar subjetivo, bem-estar psíquico, tá? Mas o fato é que nos anos 2000 o projeto de vida ganha, sobretudo, mais força em função disso, né? E ao redor do que a gente vem chamar, né, do PERMA em inglês, né? É uma sigla que traz consigo elementos constituintes do projeto de vida na visão de autores da psicologia positiva, tá? Então, como vocês podem ver, eu disse PERMA, né? Em inglês, 5 aspectos fundamentais do projeto de vida. Primeiro, o P vem de emoções positivas, né? Que é Positive Emotions. Estou falando da importância do sujeito ter, de fato, sentimentos positivos. Estou falando de bem-estar. E eu estou falando do engagement em inglês, que em português a gente fala o engajamento, que também é um elemento fundamental para a constituição do projeto de vida. R, eu estou falando de relações interpessoais, em inglês relationships, tá? M, de meaning, né, o sentido da vida. E finalmente A, que eu estou falando da realização pessoal, né? Então, essa sigla PERMA é um marco no campo da psicologia positiva e também um marco para a reconstrução do conceito do projeto de vida, tá? Com isso, a psicologia positiva, né, ela vai defender a ideia de que o projeto de vida é o cerne do bem-estar. Tá? Então, a psicologia positiva traz a necessidade de que nossas ações se direcionem a algo maior do que nós mesmos. E aí ela coloca o projeto de vida como central, né, do psiquismo humano. Tá? É importante também a gente trazer uma ideia de uma psicóloga norte-americana chamada Carol Reef, quando ela fala da importância também para o projeto de vida de 3 dimensões. São elas: a ideia do propósito, né, que o conceito traz consigo mesmo essa ideia, a ideia de ter objetivos, aspirações e direcionamentos na vida. Um outro aspecto que a Reef traz com muita precisão e muita riqueza é a ideia do crescimento pessoal. Então, ela defende veementemente a ideia do desenvolvimento continuado, né, como um propósito potencial. Então, assim, à medida em que eu vou projetando e desenvolvendo esse meu projeto, existe um processo de crescimento pessoal, né, um processo de formação. E tem um outro aspecto que me parece super importante, que é a ideia da autoimagem positiva, né? A ideia de manter uma opinião positiva sobre si mesma. Às vezes a gente fala de autoestima, né? A autoestima nada mais é do que a autoimagem, né, do sujeito. Então, assim, a ideia de acreditar em mim, a ideia de me fortalecer, de empoderamento mesmo, né? E aí eu chego, né, no autor que para mim é um autor que mais se aprofundou no conceito, com várias pesquisas, trabalhos, que é o professor William Damon, da Universidade de Stanford, né, e que traz um livro publicado no Brasil em 2009, tá, pela editora Sumos. Tá? O Damon, para mim, foi o psicólogo que mais trabalhou com o conceito, mais aprofundou, e curiosamente o Damon ele se enveredou por essa temática
quando ele se deparou, né, nos seus estudos, nas suas pesquisas, com um índice muito alto de jovens americanos, né, sem propósito, né? E isso o preocupou muito. No fundo, se a gente pensar no Brasil, a gente fala muito do jovem nem, né? Nem estuda e nem trabalha. O jovem sem perspectiva, tá? E o Damon foi justamente investigar e entrevistou jovens americanos, né, para tentar entender as razões pelas quais eles estavam, né, se sentindo tão sem rumo, tá? E aí ele traz uma definição para projeto de vida que me parece, né, absolutamente legítima e importante aqui para o nosso curso, que é: o Damon afirmava que projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o self, no sentido de ser significativo para o sujeito, tá? Mas que gera consequências para além desse self. Portanto, a ideia de impactar o outro, de impactar o mundo, e aí a dimensão da moralidade ganha uma força muito grande, tá? Com isso, vários aspectos devem ser pensados e trabalhados quando a gente fala de projetos de vida, tá? Especialmente porque, para a equipe do professor Damon, os projetos de vida envolvem a mobilização de valores e sentimentos. Óbvio, né? Se eu estou falando de valores, estou falando da dimensão dos sentimentos, a dimensão afetiva do psiquismo humano, tá? Então, envolvem a mobilização de valores e sentimentos que podem ser vislumbrados na relação entre eventos passados, ações presentes e projeções futuras, e um construto que integra a constituição identitária e as possibilidades de interação com o meio, tá? Com isso, gente, tem um movimento, o projeto de vida ganha um movimento que pressupõe você reconstruir a sua história de vida à luz do presente, vislumbrando o futuro. E esse, para mim, é uma ação, é uma tarefa ímpar da escola, de nós professores, né? Em que medida nós contribuímos para que os jovens repensem sobre a sua história, reconstruam a sua história, né? À luz desse presente, para que, de fato, eles possam fazer jus àquilo que eles desejam, né? Aquilo que eles querem, aquilo que traz bem-estar para eles, mas também impacta a sociedade, né? Obviamente eu estou falando de projetos de vida com sentido ético, tá? E aí eu encerro por aqui dizendo o seguinte, né? É tarefa da escola, é tarefa de todos os educadores contribuir para que os jovens pensem de que modo eles querem e de que modo eles escolhem viver, de forma sempre justa, de forma responsável. É isso, pessoal. Muito obrigada.